Fico sempre feliz, né, com tudo que Deus está fazendo, com tudo que Deus está operando em nossos corações nesses dias. E eu quero estar orando, né, para que a gente possa estar começando essa palavra. Eu quero que você curva a sua cabeça, vamos estar orando, né, para que Deus ele possa estar falando aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus ele vai trazer, não eu sou apenas um vaso, né, mas Deus vai falar com você nesta manhã, amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado, Senhor, por esse louvor que tanto mexeu no meu coração, Deus. É um louvor que quebranta, Deus, os nossos corações, é um louvor, Pai, que nos aproxima de Deus. A tua palavra diz que nós nos tornamos semelhante àquele a qual nós adoramos. Então, Deus, nós estamos nos tornando semelhante a Ti, através da adoração, e o Senhor é entronizado em meio aos louvores, Pai. Então, Deus, que se torne agora manifesta a Tua presença aqui, Senhor. Somos Teus servos, Pai. Somos Seus filhos. E nós clamamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Uma palavra que vem do alto, Senhor. Eu também quero ser ministrado aqui nessa manhã por meio da Tua palavra, Senhor. Ministra ao meu coração, Pai, e me faça ser submisso à Tua palavra cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. O texto que eu vou ler nessa manhã, nós combinamos, né, o irmão Pedro, pelo Espírito, ele estava meditando num texto, eu estava meditando no mesmo texto, né? Aí eu falei assim, amém, então vamos combinar o seguinte, né? Você vai falar sobre o sacerdócio do Novo Testamento, e eu vou falar um pouquinho sobre o sacerdócio do Antigo Testamento, né? Mas, claro, usando lições práticas para nós, né, nos dias de hoje. E eu quero ler com vocês o texto que está lá em Êxodo capítulo 28. Olha que interessante essa palavra que eu vou estar falando aqui nessa manhã. Êxodo capítulo 28, a partir do versículo 15, e ele vai falar das vestes do sacerdote. Como que o sacerdote deve se vestir? Né? Qual é a maneira que o sacerdote vai se vestir? Aí ele vai falar de um elemento que vai ser colocado nas vestes do sacerdote. Olha aqui, versículo 15 e diante. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, com muito esmero, uma obra, né, feito com muito cuidado, com excelência, conforme a obra do éfode, e o farás de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido o fará, quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. E o encherá de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Ele vai falar as ordens aqui, pula para o versículo 21. E serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel. 12. Segundo seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também fará para o peitoral candeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 candeiazinhas de fileira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, para segurar, né? Vai colocar daqui para cá 1 palmo de distância, né? Para poder segurar o anel, ali o peitoral, tá? Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as suas candeinhas de fileira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das suas candeias de fileiras colocarás nos 2 engastes. Engaste é onde prende, onde faz a ligação de onde prende, tá? E as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e o porás nas 2 extremidades do peitoral na sua borda, que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode, por cima com um cordão de azul para que esteja sobre o cinto
e obra esmerada do éfode. E nunca se separará o peito do éfode. Olha aí, ele andava com essas vestes e sempre no peito dele estava diante desse sacerdote as 12 tribos de Israel. Ele não poderia nunca tirar isso do peito dele quando ele vestia as roupas do sacerdócio, né? Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, e quando entrar no santuário, para a memória, diante do Senhor, continuamente. Amém. Que trabalheira Arão teve que ter para poder fazer esse peitoral, hein? Que trabalheira. Mas vamos pegar as lições que Deus está nos ensinando aqui. Bom, ele chama esse peitoral de peitoral do juízo. O que é juízo, gente? Juízo é julgamento. É o peitoral do julgamento. Eu não tenho aqui base bíblica para que eu vou falar agora, tá? Mas existe uma tradição no meio dos judeus que eles falam o seguinte, que quando o sacerdote ele entrava no santo lugar, porque ele não poderia entrar com essa roupa no santíssimo lugar, ele só entrava até o santo, porque o santíssimo tinha que usar outras vestes de linho puro fino. Mas essas roupas aqui eram até onde ia lá onde estava o candeeiro, os pães da proposição e tal. O que acontece? Quando ele entrava no santo lugar, e ali ele teria que ouvir de Deus, né, o juízo, que ele teria que ou fazer um julgamento de alguma ação da tribo e tal ali. Deus falava por meio desse peitoral. E aí diz a tradição que se acendia cada pedrinha daquela dali, não somente a pedrinha, você vai ver depois, mais abaixo, versículo 30 em diante, que ele vai falar sobre o Uri-Tumim. Né? O Uri-Tumim ficava dentro, né, do peitoral, ficava aqui por dentro. Ele levantava-se um pouquinho e pegava as pedrinhas do Uri-Tumim, que também era para julgar. E essas pedras, na medida em que a glória de Deus se manifestava naquele santuário, né, e enchia o templo, as pedrinhas começavam a acender. Começava a acender e Deus começava a exercer o juízo ali através daquele peitoral do juízo, né, do julgamento. Então, o que a gente entende de primeira lição através do que Deus está falando aqui? Eu, mais uma vez, eu não digo que eu não tenho base bíblica para poder mostrar isso, porém, a Bíblia fala sobre as pedras tem fogo, né? Pedras que afogueadas, né? Pedras afogueadas, a qual o querubim ungido andava sobre elas. Deus fala por meio de pedras. Ele tem um novo nome que está numa pedra. Você vai olhar na Nova Jerusalém, ali tem pedras, né? Deus trabalha, sim, por meio de pedras. Não sou místico, mas é o que está na Bíblia. Tá? A gente vê na Bíblia o tempo inteiro falando sobre pedras. Nós somos pedras vivas, né? Ele usa as pedras para querer nos ensinar alguma coisa. E Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. Muito bem. Então, é a primeira lição que a gente entende, né, a respeito dessas pedras de juízo, que fala acerca da igreja, das 12 tribos. Fala acerca das 12 tribos, né? A nível de curiosidade, a tribo de José é a penúltima pedra, a penúltima tribo dos 144 mil. E na Nova Jerusalém, a penúltima pedra é a Jacinto, né? A pedra de Jacinto, né? Dá para fazer uma analogia aí, que nós somos a tribo que recebemos a pedra de Jacinto. Muito bem. Pedras que estão ali para juízo. A primeira coisa que eu aprendo, olha, trava a língua, né? Pedras aprendo. A primeira coisa que eu aprendo acerca dessas pedras é que Deus, ele pede para que nós venhamos a ter temor dele, porque Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus que julga a causa. Ele é um Deus que ele julga as nossas ações. Precisamos de ter temor diante desse Deus, porque nós temos que observar que estamos diante dele 24 horas. E Deus, ele olha com cuidado cada um de nós, cada um participante da sua tribo, que no caso nós somos a tribo de José, no caso nós somos a tribo de Efraim, no caso nós fazemos parte de toda uma nação de Israel, uma tribo em particular. Mas Deus, ele está olhando. Olhe as suas ações, porque as suas ações estão diante do meu sacerdote. Diante do meu sumo sacerdote. É como que se Cristo tivesse um peitoral ali
diante dele, olhando o tempo inteiro, né, as ações dos seus filhos. As ações dos seus filhos. Pula aqui para Apocalipse, capítulo 14. Olha que interessante esse texto. Apocalipse, capítulo 14. Olha o que está aqui no versículo 6. O que Deus vai fazer nos últimos tempos? O que Deus vai fazer nos últimos tempos? Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno. O evangelho eterno é um evangelho único. Não tem 2 evangelhos, 30 evangelhos, é um único evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e a toda tribo, e língua, e povo, dizendo, com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Qual é a primeira coisa que nós temos que ter quando ouvimos o Evangelho eterno? Você crê que o que você está ouvindo, aprendendo, é o Evangelho eterno? Eu creio. É o Evangelho eterno. É o Evangelho que não se corrompeu. É o Evangelho que Deus está trazendo de volta. Então, tema ao Senhor. Tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ah, eu quero ter sabedoria. Tema a Deus. Temei a Deus. Temei ao Senhor. A Bíblia fala em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 8, eu vou ler aqui esse texto, Provérbios capítulo 8, versículo 13, ele vai explicar aqui o que é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 13, vai dizer assim: o temor do Senhor ele vai explicar o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. A boca perversa eu odeio. Temer ao Senhor é odiar o mal. Temer ao Senhor é não ser arrogante. Temer ao Senhor é não ser soberbo. Temer ao Senhor é obedecer os seus mandamentos. Isso é temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Tema ao Senhor. Por que eu devo de temer ao Senhor? Porque o juízo vem. O juízo está chegando. E a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que antes de Deus julgar o mundo, Deus vai primeiro julgar a igreja. Que o julgamento primeiro vem para a igreja. Ou seja, antes de Deus começar a prestar contas do mundo que ele tem que prestar, ele vai primeiro olhar para cada um de nós e vai dizer, esse daqui, não serve. Não é isso que diz lá em Malaquias? E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Ele vai olhar e antes de determinar o selo, que você sabe que ele vai selar, né, os 144 mil, antes de selar, ele vai olhar o coração das pessoas. Ele vai olhar o coração. Ele vai ver, esse me teme, esse me obedece, está selado. Esse me está pensando que é só aceitar Jesus? Está pensando que é só levantar a mão? Tem que haver temor, obediência à palavra, odiar o mal, enterrar a soberba e matar a arrogância e deixar de lado a boca perversa e buscar de Deus a sabedoria. Glória a Deus. Temei ao Senhor. Temam ao Senhor. Existe um anjo pregando, claro que não é ele pregando, mas ele vem trazendo esse evangelho, ele está dizendo, olha, eu estou aqui com o evangelho eterno, eu estou aqui com um evangelho puro, que purifica a igreja, que santifica a igreja, que transforma a igreja. Temam a Deus, vocês estão ouvindo uma palavra, não é qualquer palavra, não é água contaminada, não é água impura, é água pura que vem do trono de Deus, para o nosso conhecimento. E quando nós ouvimos essa palavra, qual é a nossa atitude?
arrependimento. Por quê? Porque quem teme se arrepende. Quem teme se arrepende. Não é medo de Deus, é reverência à palavra e obediência ao Criador. Medo é outro papo, porque o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Não é medo, é reverência. Afinal de contas, você hoje é um sacerdote. Você é um sacerdote. E você está entrando no santo lugar. Aliás, você já pode entrar com ousadia no santo lugar. Só que não pode entrar de qualquer maneira. Porque se entrar de qualquer maneira, você vai ver na leitura de todo o capítulo 28, o segundo capítulo de Êxodo, você vai ver que ele repreende, não pode entrar em pecado. Tem que sacrificar lá o animal, tem que fazer um monte de coisa para poder entrar em santidade na minha presença. Entrar em santidade na presença dele. E ele fala, esse peitoral é do juízo. Diante dele, diante do sacerdote, o intercessor, aquele que está intercedendo, estão as 12 tribos de Israel. E ele vai julgar as 12 tribos de Israel. Olha que interessante, a gente está fazendo agora esses links, né? Eu lembro daquela passagem de Apocalipse que fala que o anjo ele vem trazer o juízo. Olha que interessante isso. O anjo ele vem trazer o juízo para a terra, ele sai do santuário lá do céu, vai trazer o juízo para a terra, e o templo se enche de fumaça. Lembra que eu falei que quando se enchia de fumaça, Deus começava a exercer o juízo sobre as tribos, e começava a julgar as tribos? Exatamente isso. Quando se encher de fumaça o santuário, aí é que vai começar, então, o julgamento na igreja. Deus vai começar a selar os seus. Esse vai ser selado, esse será selado, esse será selado, esse será selado, esse será selado. Esse não foi, esse não foi, esse não foi, esse não foi, esse não se arrependeu, esse não mudou, esse não encontrei nele um varão perfeito, fui medido o tempo e não achei nele uma estatura de varão perfeito, não está legal, esse não é selado. E os que forem selados, e os que perseveraram até o fim, esses terão acesso ao Santo dos Santos. Porque só pode entrar no santuário do céu depois que acabar a fumaça, está lá escrito isso. Você veja como que os textos eles se encaixam, como que a revelação ela vem toda encaixada. Isso para quê? Para simplesmente o nosso conhecimento? Amém. Mas não é só para isso, é para que nós venhamos a temer ao Senhor. Temer ao Senhor e dar glória, que diz o texto, e dar glória a Ele. Temer ao Senhor e glorifiquem a Deus. O que criou os céus e a terra, glorifiquem a Deus. Por que eu devo glorificar a Deus? Porque a minha expressão de vida é uma expressão de adoração. A minha expressão de vida é uma expressão de temor. A minha expressão de vida é uma expressão que Paulo fala lá em Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para aparecer, não é para ser uma estrelinha, não é para ser mais um gospel coach. Não, é para a glória de Deus, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que nós todos diminuamos diante do nosso Criador, como diz Sofonias, cale-se diante dele toda a terra. Temem ao Senhor, temem ao Senhor, glorifiquem a Deus com as suas mãos, glorifiquem a Deus com a sua boca, glorifiquem a Deus com os seus olhos, glorifiquem a Deus no seu coração, que a nossa vida seja uma expressão de glória. Uma expressão de glória. Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança até que Cristo venha a ser glorificado nos seus santos. É o que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Até que Cristo venha a ser glorificado nos seus santos. Ele vai ser a manifestação de glória dentro de nós. Mas é um caminho que perpassa pelo temor do Senhor. É o peitoral do juízo. É o peitoral do juízo. E está diante do coração do sacerdote. O texto fala isso, coloca diante do teu coração. Diante do teu coração. Um peitoral aonde Deus ele vai julgar as ações das 12 tribos, tanto judeus
quanto os gentios. E nesse julgamento ele vai determinar quem está apto e quem não está apto. Gente, isso é muito sério, você já parou para pensar? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 9, que eu tenho que subjugar meu corpo à servidão, porque pregando a muitos, eu mesmo não venho a ser reprovado. Você já imaginou? A gente caminha, prega, ensina, e no meu coração não matei a minha natureza pecaminosa, eu vou ser reprovado. Eu vou ser reprovado. Aí aqueles a quem eu ensinei vão ser glorificados e eu reprovado. Ó, gente, isso é para gerar temor. Isso é para gerar temor. Observa que todas as cores que nós lemos lá em Êxodo 28, todas as cores, elas representam cores sacerdotais, ou seja, esse peitoral com essas pedras preciosas que tinha que ser feita com esmero, ou seja, lapidada. A pedra não vem pronta, ela tem que ser lapidada. Por quê? Tem que colocar nela o nome das tribos de Israel. Então tem que ser lapidada. Essa pedra precisa passar por uma lapidação. Essa pedra, para ser uma pedra preciosa, ela precisa passar pela prova da construção do Cristo em nós. Por isso que ela tem aquelas cores de púrpura, de carmesim, né, de ouro. Por quê? Porque é refinado com cores sacerdotais de Cristo. São cores que representam Cristo. Naquele peitoral está o Cristo. Ali está o Cristo, que é a base aonde sustenta as 12 pedrinhas. O peitoral é feito de Cristo. O peitoral é feito de um é como se fosse algo assim, né? E ele sustenta as 12 pedrinhas. Quem sustenta as pedrinhas? O peitoral, que é o Cristo. Porque as cores é todo de Cristo. Ele é que nos sustenta. E é o próprio Cristo que vai julgar as ações da igreja. É o próprio Cristo que vai dizer que essa pedrinha foi aprovada ou se foi reprovada. Eu estou falando aqui, gente, eu no meu coração estou assim, meu Deus do céu, o que eu estou pregando? O que eu estou pregando? Né? O que eu estou falando? Porque isto é para mim também. Isto é para mim. Né? É por isso que Jeremias fala, a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Essa palavra que eu estou pregando está esmiuçando a pedra, que é você, que sou eu. Ela tem que gerar temor em nós. Ela tem que gerar temor em cada um de nós. É uma palavra que esmiuça a pedra. E nós somos essa pedra que precisamos ser quebradas diante de Deus, para sermos refeitos uma pedra preciosa. E olha que interessante que ele coloca o seguinte, olha, esse peitoral, ele tem que ser quadrado. E quando eu lembro de quadrado, eu me lembro de uma Nova Jerusalém, que era como um cubo. Quando eu vejo um quadrado, eu me lembro da altura, da profundidade, da largura, do comprimento. Essas palavras estão ali, não é à toa. Essas palavras estão ali, não é por um acaso. Não é simplesmente por um nada. Tudo tem um significado ali. Tudo tem um significado. E quando fala que tem que ser quadrada, e ele coloca as medidas ali, tem que ser perfeito, um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Né? A medida de um lado tem que ser do outro. Né? Tem que ser do outro. Ou seja, Deus vai nos medir pelo peitoral. Por isso que o peitoral está fixado, está parado na frente do coração. O texto fala isso, coloca diante do coração, Arão. Coloca diante do coração esse peitoral. Porque é no coração que procede os maus pensamentos, roubo, adultério, prostituição, calúnia, blasfêmia, falso testemunho. É o coração que procede toda a imundícia do ser. E purificando o coração, eu consigo purificar a pedra. E purificando a pedra é aprovada. Olha aqui como que Deus ele trabalha diante disso. Eu vou querer ler mais um texto
que está em 1 Coríntios, que Paulo ele vai falar basicamente quase a mesma coisa que eu estou falando agora, em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 11. Olha o que ele vai colocar aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Lembra que o peitoral é a base para sustentar as pedras. E no Novo Testamento, o fundamento é Cristo, que vai sustentar as pedrinhas que somos nós. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, lembra as pedras que nós lemos lá? Pedras preciosas, aí vai colocar as coisas ruins também, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Observa que Deus ele vai provar com fogo que tipo de obra sou eu. Se é ouro, prata, pedras preciosas, porque quando é ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vem e purifica. Mas quando é palha, feno e madeira, o fogo vem e queima tudo e joga fora. E é sobre este fundamento. Sobre este fundamento. Porque a Bíblia fala, nós lemos lá, que sobre as pedras tem que colocar engaste. Engaste é uma presilha que deixa fixo ali naquele quadrado que é Cristo, né? Todo cheio de fios coloridos. Esse engaste prende e firma sobre a base. E deixa ali a pedra preciosa com aquele nome, um nome da tribo. Nós somos pedras colocadas sobre este fundamento, que Deus vai provar pelo fogo se essa pedra pode permanecer sobre esse fundamento ou não. E o texto diz, a obra de cada um. A obra de cada um. E para quê? Nós lemos em Êxodo capítulo 28, aqui no último versículo, que nós lemos, no versículo 29. Êxodo 28, 29. Assim Arão levará os nomes de Israel no peitoral do juízo. Assim lhe levará sobre o seu coração. Quando entrar no santuário para a memória, ou seja, não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. Para a memória, diante do Senhor. Quanto tempo? Continuamente. E nós estamos levando aqui em frente o que está lá em Êxodo 28, trazendo a memória e levando continuamente os nomes no peitoral, espiritualmente falando agora. No peitoral. Eu preciso ser uma pedra aprovada. Eu preciso brilhar com uma pedra. Eu preciso ser uma pedra aprovada. Deus vai aprovar as minhas obras. Se é ouro, se é palha, se é prata, se é feno, se são pedras preciosas, ele vai provar. Ele vai olhar no meu coração, porque esse peitoral está diante do coração. Não tem como enganar o Senhor. O peitoral está no coração. No coração, está diante dele. Continuamente ele está olhando com olhos com chamas de fogo, olhando no coração dos seus filhos, provando as obras de cada um. E se essa obra não for aprovada, não vai fazer parte da coluna da Nova Jerusalém. Deus vai tirar. Deus vai tirar. Por isso que o anjo fala, temei ao Senhor, dei-lhe glória, adorai, porque está vindo o seu juízo. Está vindo o juízo. Ele já julgou a grande Babilônia. Mas antes de destruir a Babilônia, de vez, ele vai começar a olhar para cada um dos seus muitos irmãos e vai dizer, ou vai dizer servo bom e fiel, ou vai dizer eu não te conheço. É uma palavra que realmente esmiuça a pedra.
nós precisamos estar diante do Senhor com um coração puro. Mateus 5,8, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Esses verão ao Senhor. Não é uma palavra simplesmente para eu ouvir, amém, eu aprendi, né, o que é o peitoral do juízo, amém, aprendi. Aprendeu, mas tem que gerar temor. Tem que gerar temor. Porque se a pedra for reprovada, se a tribo a qual você está tiver um juízo sobre ela, não vai ser glorificado. Correu e não adiantou de nada. Isso é sério. Isso é sério, gente. É o peitoral do juízo. É o peitoral do juízo. Coloque para a memória, sumo sacerdote. Deixe fixado na sua éfode, na sua roupa. Não tire ela de lá. Porque é para estar diante do Senhor continuamente. Nunca esqueça disso, sumo sacerdote. Nunca esqueça disso. O Senhor está olhando. O Senhor está olhando para cada um de nós. Está olhando para mim. E a Bíblia diz que o maior juízo vem sobre aquele que ensina. Tá? O maior juízo vem sobre aquele que ensina. Deus vai me cobrar dobrado. Pode ter certeza disso. Deus vai me cobrar dobrado. Porque não é fácil a gente ensinar essa palavra, porque uma coisa é o que ouve, uma outra coisa é aquele que ouve de Deus e ainda ensina. Deus vai cobrar dobrado de mim. Vai cobrar dobrado de mim. Eu tenho ciência disso. Por isso que quando eu falo com temor. Porque eu posso ser reprovado também. Se eu não vigiar, quem está de pé, cuide para que não caia. Mas eu não quero que você fale, isso vai ser cobrado mais. Não, eu quero que você coloque para a gente, você fala, eu também vou ser cobrado. Deus vai cobrar cada um de nós. Deus vai cobrar cada um de nós. Mas a minha esperança é saber, né, que Deus, que começou a boa obra, ele vai nos ajudar a completar até o fim. Ele não vai nos deixar na mão. Ele não vai nos deixar na mão. E o caminho já está aberto. O que ele fala? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nós vamos orar agora pedindo a Deus, Senhor, nos encha do teu Espírito. É só pelo Espírito Santo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É através do jejum, através da renúncia, através da oração, através de negar a si mesmo, através de muita busca do Espírito Santo. Não tem outro caminho. O caminho está aberto. O Senhor Jesus, ele abriu esse caminho. Como diz o texto, um novo e vivo caminho. Ele abriu esse novo e vivo caminho. E agora eu posso entrar com ousadia no santo lugar. Agora eu posso entrar com ousadia. O que é ousadia? É sem medo, intrepidez, com coragem, com força, sem timidez. Lembra daquele texto que fala, os tímidos não herdarão o reino dos céus? Timidez é isso, alguém que não tem intrepidez, não tem coragem, não tem força, volta atrás, desiste. Esses são os tímidos que não herdarão o reino. Mas nós não somos esses tímidos. Como diz o apóstolo Paulo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de intrepidez. Intrepidez. E é esse mesmo espírito que eu quero orar com vocês nessa manhã, para que esse espírito venha a ser ativado dentro de você. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Seja ousado. Seja ousado. Seja ousado. Use seus lábios para profetizar. Use suas mãos para curar. Use os seus olhos para enxergar aquilo que os olhos não viram ainda. Enxergue pelos olhos da fé. Você é um sacerdote. Você é uma pedra que será, em nome de Jesus, aprovada com excelência. Todos nós nos encontraremos nos ares. Vamos nos encontrar nos ares com o Senhor Jesus. Vamos nos encontrar nos ares. O juízo vai vir, mas eu não temo juízo. Como diz o apóstolo João, se você tem amor, você não terá temor no dia do juízo, você não será confundido. Não seremos confundidos.
Quando o Senhor olhar para cada um de nós, Ele vai olhar para Ele mesmo. Ele vai se ver em nós, porque Ele vai ver Cristo em nós. Eu profetizo isso. Senhor Jesus, eu oro para a sua igreja aqui nesta manhã, Pai, nesse Café com Cristo. Está diante do nosso coração o peitoral do juízo. Esse peitoral que o Senhor vai julgar naquele dia, no dia do selamento, para dizer: este aqui é um servo que me serve de verdade. Este é um servo que me serve. Esse é um justo. E este será selado. Esse faz parte daquela tribo que não cairá sobre ela a praga. Não virá sobre ela a praga. Nos sela, Senhor. Nos coloca com uma pedra aprovada. Nos faz, Senhor, nos ensina, Senhor, a vencer a carne. Nos ensina, Senhor, a vencer a mentira, a arrogância, a preguiça. Essa conversa de que não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo meditar, venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra aperfeiçoa. A oração nos aproxima de Deus. O jejum mata a carne. Que a gente possa, Senhor, realmente ter características sacerdotais aqui nesta terra. Características sacerdotais de que quando entramos na presença do Senhor, entramos com temor e tremor diante dele. Temei a terra, dei glória a Deus e adorai, porque vindo é o seu juízo. Que esse peitoral do juízo esteja diante da nossa consciência o tempo inteiro. Diante do nosso coração, dia e noite. Que eu acorde pensando no juízo e que eu durma pensando no juízo, não por medo, mas por temor ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Desperta, Senhor, a igreja. Desperta as virgens, Senhor. Desperta as virgens, Deus. Amém. Para que elas possam se encher o teu azeite e possam entrar nas bodas do Cordeiro. Desperta as virgens. Despertas tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá e vai te iluminar em nome de Jesus, Senhor. Eu apresento aqui, nesta manhã, a tua igreja. A igreja, Senhor, que eu creio que vamos nos encontrar nos ares, Pai. Glorificados, pedras vivas, preciosas diante do nosso arquiteto, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti pedindo para que o Senhor venha agir de nós com a Tua misericórdia, Senhor. Nos arrependemos nessa manhã. Nos arrependemos nessa manhã, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu me arrependo das minhas falhas, Senhor, que Tu conheces, Pai. O meu coração é Teu. Eu entrego o meu coração a Ti, Senhor. O Senhor só pede uma coisa de nós, apenas uma coisa de nós, o nosso coração. E o nosso coração é Teu, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu quero dizer, Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pode vir, Senhor. Pode vir. Pode esquadrinhar o meu coração. Pode esquadrinhar o meu coração e retira dele tudo que é lixo. Tudo que não presta. Tudo que não provém, Senhor, da Tua santidade. Retira, Senhor. Retira, Senhor. E que no peitoral do juízo eu venha assim uma pedra aprovada. Uma pedra aprovada. Em nome de Jesus.